aumentando vendas e resultado no crediário próprio. Muitas lojas que vendem no crediário próprio não sabem como fazer isso de uma maneira correta. A gente vai conferir isso nesse vídeo. Quando a gente fala de aumentar vendas no crediário próprio, ou reduzir a inadimplência na operação, principalmente quando a gente fala de motor de crédito, existe um preconceito que o motor de crédito acaba interferindo muito na questão das vendas. É errado pensar assim. Na verdade, um motor de crédito, ele ajuda inclusive a aumentar as vendas no crediário próprio. Tenho diversos exemplos de redes que trabalham aqui com a gente que depois que implantaram um motor de crédito, aumentaram as vendas no crediário próprio, algo em torno de 10% até 15%. Então a gente vai ver nesse vídeo e na íntegra para que você entenda como aumentar vendas e se não aumentar as vendas, mas aumentar o resultado da operação no crediário. Vamos lá então olhar o que eu coloquei na tela aqui do computador para que você entenda melhor. Nesse slide aqui, a gente está vendo a distribuição dos contratos por tipo de ação. Deixa eu explicar para vocês o que é esse tipo de ação. Tipo de ação a gente tem basicamente 3 no motor de crédito. A operação vende automático, ou seja, aqui é 100% sem participação de pessoas, é o próprio motor de crédito tomando a decisão. Loja autoriza significa que dentro da operação da loja, ou um gerente ou um crediarista precisou autorizar essa venda por representar um risco maior. E existe a operação bloqueia, onde junto com o gerente ou junto com a direção da loja, estrategicamente é colocado algumas vendas na operação de bloquear, ou seja, nem mesmo o gerente da loja consegue passar esse tipo da venda. Ela não vai ocorrer, ok? Então, a fins de números, tá? Como é que está essa operação aqui? Na operação vende, que a gente tem no gráfico aqui embaixo, 65% das vendas ocorreram sem participação de pessoas, com uma inadimplência de 60 dias, com um índice de 2,74%. Nesse exemplo aqui, a gente está falando especificamente de lojas de uma rede de calçado e confecção. Esse índice de 65%, ele não é o ideal. Na verdade, esse índice precisa ser maior. Esse índice tem que girar na casa de 85% a 90%. Como é uma operação que está em andamento, é normal tá sendo feita essa construção desse índice, ok? E aqui a gente também tem o índice de loja autoriza. Veja que a gente está aqui com basicamente 32%, uma quantidade significativa ainda de vendas, mas olha o índice de inadimplência, praticamente 4 vezes maior do que o índice anterior. Aqui a gente está com 8%, 8,11% o índice de inadimplência. E aqui a gente tem o bloqueia, que são as vendas onde o motor de crédito identificou que era uma venda de risco muito alto e a sugestão foi, olha, bloqueia, não faça essa venda porque o índice de inadimplência tende a ser muito alto. Veja que interessante, representa 1,83% das vendas da loja, mas veja o índice de inadimplência, 19,02%. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação muito fácil para tomar uma decisão. Nós vamos sacrificar 1,83% do faturamento das lojas, da venda, mas que representa um índice de inadimplência de quase 20%. Então é fácil a gente dizer, olha, para cada 4 vendas que você está fazendo nesse perfil aqui, um cliente não está te pagando. Então é preferível que eu não venda, praticamente eu não mudo as vendas da loja, mas o resultado da operação é bastante significativo, ou seja, é mais dinheiro no bolso do lojista. E mais do que isso, é mercadoria na loja para você vender para quem vai lhe pagar. Então o lojista ele ganha nas duas pontas. Tem um outro aspecto que eu acho que vale a gente ressaltar aqui, que é a cobrança. Normalmente, esse é o cliente que deixa a sua cobrança sobrecarregada. É aqui que você percebe lá que tem muita gente para cobrar e pouca gente para atuar em cima. Então, a gente fazendo essa redução aqui do índice de inadimplência, bloqueando esse tipo de venda, a gente também está impactando nas vendas, aliás, na cobrança que é feito
dentro da loja ou mesmo por uma cobrança terceirizada. Esse daqui a gente já tem basicamente aqui, ó, e até com um índice de inadimplência bem representativo, que é um cliente que não adianta cobrar. Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal que não tem como cobrar de quem não tem dinheiro para pagar, ok? Um outro aspecto, e aqui a gente começa a abrir o índice de inadimplência por perfil de risco. O que é o perfil de risco? Um score, ele subdivide as vendas em perfil de risco. O nosso aqui do meu crediário, ele vai da letra A até a letra E. O novo score agora que está entrando no ar aí para novas lojas, né, para lojas que estão trabalhando com a gente, em breve todo mundo vai estar nesse novo perfil aí de score, vai até a letra F. Mas para esse nosso exemplo aqui eu peguei uma informação que a gente já tem dentro de casa que faz mais sentido a gente conversar. Então olha só, aqui eu tenho a distribuição dos clientes por letra e veja que interessante. Cliente perfil de risco letra A com uma inadimplência de 1%, o B de 2%, o C de 4% e assim por diante. Ou seja, a assertividade do score está muito boa. Veja o cliente E, né? Perfil E. 825 vendas com um índice de inadimplência de 16%. Olha a assertividade desse score. E a inadimplência geral da loja aqui, girando em 5,3. 5,3 é o limite, na verdade está ainda um pouquinho acima do que a gente considera normal. O ideal seria que essa inadimplência batesse no máximo a 4,5. A gente buscasse um índice que girasse em torno de 3,5 a 4,5. Esse tipo de informação aqui ela é extremamente relevante para a loja considerar como é que ela vai fazer as campanhas de marketing dela com base nas informações do crediário, como é que ela vai atuar na questão da cobrança, e como é que ela vai também atuar na questão de controle do índice de inadimplência. Esse gráfico aqui embaixo, ele também é bem interessante. Vejam como está a distribuição da carteira de clientes. Olha só, então eu tenho poucos contratos como cliente A e bastante aqui no cliente B e C. E poucas vendas com contratos D e E, o que é muito bom, principalmente quando a gente olha o E, que o índice é alto. O vermelho representa o índice de inadimplência. Veja que no A e no B ele é extremamente baixo e ele começa a subir no C, no D e ele mantém no E. Vejam, poucas vendas no D e no E aqui, né? Mas é onde tem a maior concentração do índice de inadimplência. Aqui essa informação serve para a rede inteira ou numa rede loja a loja, ou mesmo quem tem só uma loja também serve esse índice. O que significa aqui? Se eu tenho poucas vendas aqui, um alto índice aqui, é fácil de eu tomar a decisão, como eu comentei anteriormente, de cortar essas vendas aqui. Um outro aspecto que a gente vai ver adiante é como eu faço a redistribuição desse score. O que é a redistribuição? Como é que eu faço que os clientes que estão no B e no C estejam mais aqui no A, ou o C esteja mais aqui no B, e os clientes que estejam um pouco aqui no D, um pouco mais aqui no C, mas só os que representam menos risco de inadimplência. Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha efetivamente a questão de conseguir aumentar o índice de inadimplência desse E aqui, por exemplo, com menos contratos. Você já vai entender isso nos próximos slides aí. Aqui também eu estou fazendo a distribuição das vendas por perfil de risco, né? Primeiro a aprovação, o tipo de aprovação, vende, autoriza e bloqueia, e depois olhando a letra do score. Veja que quando a gente está no cliente que é bloqueia, aquele que eu comentei anteriormente, basicamente somente as letras, somente a letra E que está caindo em bloqueia. Ou seja, aqui evidencia ainda mais que é o cliente que eu não devo vender, olha só, 19% de inadimplência. E aqui eu ainda fiz uma separação do bloqueia para cliente antigo e cliente novo. Olha só, o cliente antigo, né, o cliente tradicional da loja. Esse aqui é um índice matador, tá? Por quê? O cliente E aqui representa cliente antigo, né? E representa 300 vendas com índice de inadimplência de 21%. Ou seja, sabe aquela informação que a gente tem? Ah, o cliente já é tradicional na loja, ele já pagou 10 parcelas, eu posso vender para ele? Negativo.
O perfil de risco do cliente, ele altera com o tempo. Aliás. Então, é muito importante que a gente mantenha consistência em fazer a análise de crédito desse cliente, mesmo ele sendo um cliente antigo. E aqui está a informação para a gente finalizar esse nosso vídeo aqui, que é sobre a redistribuição de um score. Aqui eu peguei um caso específico para a escoragem de clientes novos, mas isso aqui vale também para clientes tradicionais. Na operação atual, o score está dividido, ele está distribuído dessa maneira aqui. 500 vendas foram classificadas como cliente A, 3.300 como B e assim por diante. E no E aqui, 3.055 vendas. E aqui, os índices de inadimplência de cada perfil desse. A gente consegue perceber que a nossa maior concentração de vendas está para o cliente perfil de risco B e C. Mas eu verifico aqui, pessoal, junto com vocês, que o meu índice de inadimplência do A está 1,8 e do E está 19. Só que o E, nesse caso aqui, está representando basicamente 15% do faturamento, ou 11% dos clientes. É muito difícil a gente chegar para uma operação, para um diretor da loja e falar, olha, nós vamos cortar 14% do teu volume de vendas aí para controlar a inadimplência, o teu índice de inadimplência de 19%. Por mais que a gente perceba que esse índice é alto, vai cortar o coração lá do dono do negócio, do diretor, do empresário. Como é que eu vou sacrificar 15% do faturamento? É aqui, pessoal, que eu comento que o motor de crédito ele ajuda a aumentar vendas. Porque olha o que a gente sugeriu abaixo. Isso daqui, score nenhum de mercado consegue fazer, que é uma redistribuição específica para a sua loja. Isso é personalizado. Veja o seguinte, a gente conseguiu ampliar os clientes que estavam no A, então passou de 500 para 1.089, ou seja, a gente dobrou, mais que dobrou a quantidade de clientes agora que vão ser cliente A. Qual que é o benefício disso daqui? Principalmente o aumento de limite que esses clientes têm dentro da loja, porque o cliente perfil de risco A tem um limite de crédito maior que um cliente perfil de risco B. Esse é um ponto importante. Veja o índice de inadimplência, saiu de 1,8 para 2,15. E o cliente B a gente também reduziu, olha só, a gente saiu de 3.000 para 2.000, ou seja, uma parte daqui migrou para cá. E o mesmo ocorreu no D. Olha, uma parte do D migrou para o C. Percebam aqui, que era 14.000, agora foi para 11. E o que era 5 aqui foi para 9. E os índices de inadimplência ainda ficaram muito assertivos, ficaram ainda muito coerentes. E olha que interessante o que ocorreu com o E. De 3.000 contratos no cliente perfil de risco E, agora foram para 1.500. Ou seja, a gente caiu pela metade a quantidade de clientes. Vejam que aqui é uma simulação, a gente está falando das mesmas vendas. E essa metade das vendas, o índice de inadimplência aumentou. Então, a gente saiu de 19% para 23%. Olha que interessante. Agora, isso aqui representa 5% dos clientes e 7% do faturamento. Ou seja, é 7% de faturamento que ele não estava recebendo. Ou seja, o gerente comemorando vendas e o dono do negócio chorando por não estar voltando o dinheiro para o bolso. Então, aqui a gente está ajustando, com certeza, o resultado da operação. E aqui, pessoal, a gente tem a nova distribuição num gráfico. Vejam que em azul é a distribuição da carteira de clientes, de contratos que eu tenho na loja atualmente. E com a nova distribuição eu consigo perceber que eu vou ter mais clientes nessa zona aqui, entre o B e o C, ou seja, ampliando a carteira de bons clientes. Então eu espero que nesse vídeo você consiga ter entendido como que a gente faz para aumentar as vendas com o motor de crédito e tirando esse tabu aí que motor de crédito ele reduz vendas. Isso não ocorre. Eu sugiro que você compartilhe esse vídeo com os colaboradores da sua loja, porque esse tipo de informação aqui é extremamente importante para que você eduque o seu time a conseguir fazer vendas de melhor qualidade.
Um grande abraço, boas vendas e até a próxima.